Para quem tem coragem. Com William Sanches. Para quem tem coragem, eu queria te perguntar, será que você tem coragem? Será que você está preparado para algumas mudanças que vêm por aí? Porque ontem eu falei sobre mudanças, sobre transformações e pensamos sobre tantas coisas juntos. E aí hoje nós vamos continuar esse nosso papo sobre transformações e sobre o fluxo da vida. Porque o que é esse fluxo da vida que eu tanto estou falando? Olha, esse fluxo da vida você pode imaginar como sendo você tendo forças positivas, energias positivas, colocando toda a sua energia para frente, para a sua prosperidade, pensando coisas boas e trabalhando em prol disso. Porque a fé nada mais é que uma energia. Então, se a fé é uma energia, se eu colocar essa energia em ação, então ninguém te segura. Então, nós vamos começar a trabalhar justamente isso. E vamos começar pensando sobre o que é Deus, né? Porque Deus, ele está em todos os lugares. E quando perguntaram para Jesus, onde está Deus? Ele disse, Deus não está nos palácios de pedras, de madeiras, Deus não está isolado, Deus está em todos os lugares. Levante uma pedra e ali estará Deus, quebre uma madeira, ali estará Deus. Deus está à sua volta e dentro de você. Então, ponto. Nós vamos pegar essa expressão, esse ensinamento de Jesus, quando ele diz que Deus está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, nós vamos fazer uma pergunta. Será que se Deus está dentro de nós, e quando alguma coisa não dá certo para a gente, quando algo não flui na nossa vida, ou quando você olha para você e fala assim, puxa, mas nada para mim dá certo, meu Deus, o Senhor só me castiga. Então Deus está castigando a Ele mesmo? Então Deus está se opondo a Ele mesmo? O livre-arbítrio significa liberdade. E o que é livre-arbítrio que não seja essa liberdade? Será que Deus então daria um livre-arbítrio para você e ficaria com livre-arbítrio para Ele? Então Ele faria você com livre-arbítrio para você se opor a Ele? Então significa que as coisas quando dão certo, fui eu que fiz. Fui eu que consegui, foi eu que conquistei. E quando as coisas dão errado, eu falo assim, Deus quis assim, né? Então, vamos parar para pensar um pouco sobre essas reflexões nossas, sobre esse movimento que eu quero ter dentro de mim, para onde eu quero chegar. Perceba que quando você gosta de fazer alguma coisa, você flui. Pessoas que se dão bem na vida, a maioria, se você observar, e nós somos natureza, somos seres humanos, a gente tem que observar a natureza. Quando as pessoas fazem o que elas gostam, fluem. E aí você olha para aquela pessoa e você diz assim, puxa, mas olha quantas empresas ela tem, quantas coisas ela faz. Será que você bancaria tudo isso? Quando eu falo bancaria tudo isso, será que você daria conta? Você quer ver uma coisa interessante? Muita gente reclama sobre relacionamento. Fala assim, eu não tenho um namorado, eu não tenho um relacionamento sério, eu vejo todo mundo se dando tão bem. Será que você bancaria um relacionamento? Será que você, nesse momento da sua vida, bancaria um amor? Sustentaria uma relação? Então, esse tipo de perguntas são perguntas que você faz para você mesmo, para que você não faça o tipo de pergunta ou um tipo de afirmação dizendo assim, Deus quis assim. Então, quando você passa a entender que Deus está em nós, então, quando dá certo é você e quando não dá certo é Ele mesmo, você faz a seguinte pergunta, será que Deus faria alguém com um livre-arbítrio, que é a liberdade, com Ele dentro de você também, porque você é força, você é luz, você também é poder, você é sensibilidade, você é beleza. Então você também é Deus. Então nós temos essa força dentro de nós, né? Todo o universo conspira quando alguém vai para frente. Todo o universo conspira quando alguém flui. Às vezes você acha assim, puxa, quando você pensa assim, puxa, eu vejo Deus assim, e você sabe que tem muita gente que fala pra mim, eu vejo Deus assim, lá numa igreja, longe, sentado num, como é que se diz assim, aquele de rei ali, como é que chama aquilo? O trono do rei, aí você imagina lá o Deus longe de você. E aí eu fico pensando assim, por que eu imagino Deus tão longe de mim?
E aí eu peço as coisas para Ele, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas reflexões, mas toda vez que eu imagino Deus, você quer ver? Se eu pedir para você imaginar Deus agora, você imagina Deus longe de você. Se eu perguntar para uma criança onde está Deus, ela aponta para cima. Aliás, pergunta para ela onde é o inferno, ela aponta para baixo. Olha quantos paradigmas que a gente começa a já imaginar dentro da nossa cabeça. E somos criados assim e vamos criando pessoas assim também, né? Então, eu queria que você parasse para pensar sobre esses questionamentos. Então, essa é uma questão que hoje a gente tem que pensar. Ontem eu falei um pouco sobre as tempestades, sobre as transformações, o que as tempestades querem dizer. E aí, nós pensamos sobre duas perguntas. Eu não devo perguntar o porquê, porque o porquê eu me coloco como vítima. Eu tenho que perguntar o para quê. O para quê eu me coloco como aluno. Então, isso foi o ensinamento de ontem. Hoje, a pergunta é, onde está Deus? Se Deus está em todos os lugares, inclusive em mim, então as coisas quando não dão certo, Deus então está se opondo a Ele? Outra lição para a gente pensar. Os paradigmas que nos atrapalham tanto, e nós somos a vida inteira vivendo de paradigmas, e muita gente que me escuta e já assistiu minhas palestras sabe que eu sempre estou falando sobre paradigmas. O que significa paradigma? Paradigma é um modelo de conduta que a gente segue sem saber por quê. Então, você pode reparar que alunos, quando chegam numa escola, eles sentam sempre no mesmo lugar. E aí depois você não muda de lugar, parece uma lei universal, né? Primeiro dia de aula, você tem que sair correndo, pegar o seu lugar e o resto do ano você fica naquele lugar. Para imaginar, quem inventou essa lei? Ninguém, mas nós estamos acostumados. Muito bem, a gente inventou, nós estamos acostumados e respeitamos. Então você senta sempre no mesmo lugar. Se você senta sempre no mesmo lugar, se você está sempre igual, você conhece sempre aquelas pessoas que estão ao seu lado. Para o seu cérebro é ótimo, porque ele não precisa ter trabalho. O nosso cérebro não quer ter trabalho. Nós estamos seduzindo o tempo todo. Então, você conheceu as pessoas que estão sentadas do seu lado, para você tá bom. Você já tem com quem conversar, com quem trocar algumas ideias, com quem fazer as atividades, os exercícios, os trabalhos em grupo. Quando você ou o professor muda de lugar e aí coloca você em outro grupo, você tem que continuar seduzindo. Eu não estou falando seduzindo do ato sexual, estou falando seduzir de conquistar. Nós estamos conquistando sempre as pessoas, no trabalho, no transporte, ou em casa, ou na família. Por que muita gente fala assim, quando eu namorava era tão bonitinho, depois que eu casei, eu descobri que não era tão bem assim. Porque naquele momento a pessoa mostra o melhor dela, mostra a melhor fase. E nós estamos assim o tempo todo. Por isso que muita gente fala assim, meu pai é tão legal fora de casa e dentro de casa ele não é. Então, porque lá fora ele tem uma imagem, ele está seduzindo ainda. Em casa ele já seduziu, ele já tem as pessoas garantidas, então ele não precisa usar aquela maquiagem. Eu acho que os paradigmas, eles têm muita coisa para nos ensinar. Por exemplo, você sabe que eu falei do exemplo da sala de aula, mas dentro da casa da gente, a gente tem coisas espetaculares de paradigma. Por exemplo, lá na sua casa, Marcos, tem o armário da cozinha, e lá tem o prato mais bonito, o copo mais bonito, a xícara mais bonita, que você guarda para quando vem visita na sua casa. E aí você guarda para quando vem visita e você usa o quê? O copão de requeijão, as coisas mais feias, o mais simples. O que é isso se não paradigma? A sua avó fazia, sua mãe fazia, você está fazendo. Você está ensinando os seus filhos também a fazer. Então eu queria que você pensasse um pouco sobre o que é paradigma. Por que você fica fazendo as coisas sem pensar? O que você então está fazendo no seu dia a dia sem pensar? Ou seja, você está fazendo pelo barulho do mundo. Outro ponto para a gente poder estudar. Barulho do mundo, anota aí. O barulho do mundo é algo que te atrapalha demais. Sabe o que é o barulho do mundo? É você fazer o que todo mundo está fazendo. No feriado, todo mundo vai para a praia. Muito bem, você pega 7 horas de trânsito para chegar lá na praia. E quando você chega lá, está abarrotado de gente. Ou seja, foi todo mundo para lá. Quando você volta, por exemplo, mais 7 horas... Isso é barulho do mundo. Ou seja, fazer o que todo mundo está fazendo.
E você tem uma sensação terrível que parece que quando você não faz, você se sente mal. Parece que todo mundo tá indo e você não. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas hoje é sábado, você vai ficar em casa? Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar comigo mesmo, gosto de assistir um filme, gosto de ler um livro. Mas hoje é sábado, você tem que sair. Quem que estipulou que hoje é sábado e tem que sair? E se eu quiser ir na segunda-feira assistir um filme no cinema, eu não posso? Nossa, mas você vai sair hoje é segunda-feira. Você já encontrou gente que fala isso pra você? O tempo inteiro nós temos pessoas fazendo isso conosco. Então, você precisa parar para pensar sobre o barulho do mundo. E o que o barulho do mundo está falando para você, está fazendo com você o tempo todo? Então, quantas perguntas que nós vamos fazendo? Então, você se embala no barulho do mundo, passa a fazer o que todo mundo está fazendo e depois você diz, nada para mim dá certo. Só comigo não funciona isso. Só comigo não está dando certo. Então eu queria que você parasse para pensar o que nós precisamos recomeçar agora. Então a lição do dia hoje é o recomeçar. Ontem eu falei um pouco sobre o recomeçar e eu expliquei que recomeçar é o nascer e morrer ao mesmo tempo. Então recomeçar significa quando algo não está bom e aquilo morre, fica para trás e eu renasço para o novo. Mas o novo vai dar trabalho. O novo tem que quebrar paradigmas. O novo tem que sair do barulho do mundo. Então você está entendendo? Olha quanta coisa nós fomos fazendo. E aí você volta no fluxo da vida. No fluxo da vida é você. Então você precisa parar para pensar que o fluxo da vida é você mesmo. É quando tudo flui. Tudo vai fluindo. Você coloca na frente e você vê pessoas de sucesso. Por quê? Porque elas colocaram diante delas aquilo que elas gostavam e aquilo que elas acreditavam. Outro paradigma que eu vi uma vez uma senhora contar para mim numa palestra, que ela sempre quando fazia o peixe assado, ela fazia sem rabo e fazia sem cabeça. E o marido dela um dia falou assim, puxa, mas por que toda vez você faz o peixe assado sem cabeça, sem rabo? O que está acontecendo? E ela disse assim, eu não sei, a vida inteira minha mãe fez assim. E aí eles ficaram tão encofifados que quando foram almoçar na casa da mãe, perguntaram, mãe, mas por que você faz o peixe assado sem a cabeça, sem o rabo? É tão bonito o peixe inteiro assado que a gente faz. E ela respondeu assim, eu não sei, a sua avó fez assim a vida inteira, eu aprendi com ela. E eles foram falar com essa avó, quando foram almoçar na casa da avó, para saber qual era a receita, qual era o segredo do peixe. E perguntaram, vó, por que a senhora quando faz o peixe assado faz sem a cabeça, sem o rabo? Qual que é o segredo da receita? E a avó respondeu assim, não tem segredo nenhum, é que quando eu morava no Paraná, o meu forno era muito pequenininho, eu tinha que cortar a cabeça, eu tinha que cortar o rabo. Significa que você pode estar fazendo coisas que teve gente que fez outra época da vida e você agora em 2014 está repetindo a dose, está fazendo as mesmas coisas e não pensa por que você está fazendo. Não pensa por que você tem que mudar. Não pensa por que você tem que transformar. Então você comece a fazer perguntas e comece a observar você mesmo. Então nós temos que prestar atenção na natureza. Você pode ver que nem tudo é dia, nem tudo é noite. Daqui a pouco começa a clarear o dia. Você vê que um dia, nenhuma noite impediu o nascer do sol. Nenhuma noite impediu a transformação. E olha como nós temos a beleza, nós temos as flores, as crianças. Você não consegue imaginar que o mesmo Deus que fez a beleza do homem, da mulher, da natureza, das flores, dos pássaros, do sol, pôr do sol maravilhoso nesse verão, não pode ser o mesmo Deus que castiga, o mesmo Deus que fez pessoas para serem infelizes, tristes, isoladas. Tudo que nós estamos passando são reações de algumas ações que você escolheu. Então, no sânscrito, a palavra karma significa ação. Então, a própria palavra karma, que muita gente pega como castigo, significa ação. Então, a palavra karma significa ação. Então, dentro do seu livre-arbítrio, você pode mudar até karma. Você pode mudar até destino, porque nós podemos reconstruir tantas coisas, né? E o projeto educacional de vida é justamente esse. Qual que é um projeto educacional de vida inteligente? É aquele projeto educacional onde eu mais aprendo, mais evoluo e me transformo. O que é a filosofia? O surgimento da filosofia é justamente isso. É quando o homem passou a pensar de onde eu vim, para onde eu vou, qual a minha missão na vida, ou seja, o introspecto, voltar para o pensamento. É quando eu volto para mim mesmo e reflito sobre algumas coisas que eu preciso transformar. Agora, se você for
cabecinha de paralelepípedo, achar que você é do mesmo jeito. Eu vou fazer uma proposta hoje, uma lição de casa. Nossa aula está terminando, vou deixar uma lição de casa para amanhã. E amanhã você me lembra de perguntar, viu, Tatiane? Amanhã você vai me responder isso. E hoje eu quero saber o seguinte, a lição de casa é... Você vai pegar uma foto sua bem antiga, a mais antiga que você tiver, que você quiser. Vai lá naquela foto mais antiga, olha para aquela foto sua e pergunta assim: esse que está aí, sou eu? Então vai pegar a foto mais antiga sua, vai olhar para aquela foto e vai perguntar: esse que está aí na foto, sou eu? Ou já não sou mais eu? Primeira pergunta. Número 2. A segunda pergunta que você vai fazer para você mesmo, não é para ficar perguntando para os outros, é para você. A morte, ela está dentro ou fora de você? Você já tinha parado para pensar nisso? A morte está dentro ou ela está fora? A morte, ela está fora ou ela está dentro? Se você responder a primeira pergunta, você já vai responder a segunda pergunta. Então eu já vou deixar uma lição de casa para amanhã, que eu vou continuar falando sobre transformações, vou continuar falando sobre as mudanças e sobre algumas coisas que a gente precisa pensar, tá? Mas a lição de casa é, não pegou ainda? Vou repetir. Pega a foto mais antiga e pergunta: esse que está aí sou eu? Ou já não sou mais eu? Essa é a pergunta. Esse que está aí sou eu? A segunda pergunta: a morte está dentro ou fora de você? Essas duas perguntas, elas são para quem tem coragem.